Evangelho, sábado da quarta semana do tempo pascal, hoje, memória de São José Operário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do tempo pascal, hoje, memória de São José Operário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nosso Brasil tem uma grande devoção a São José. E em várias partes do nosso país encontramos capelas, igrejas e dioceses consagradas a São José, sem falar os inúmeros seminários em todo o Brasil e conventos, sobretudo da Ordem Carmelitana, por ordem da Santa Madre Teresa, que foram confiados ao patrocínio de São José, patrono da Igreja. E hoje, dia 1º de maio, a Santa Liturgia nos entrega essa festiva memória. Parece como memória facultativa, mas no coração de cada um dos brasileiros, e especialmente neste ano que foi consagrado a São José, no coração de todos os cristãos católicos pelo mundo, essa memória ganha um tom de festa ao patamar quase da solenidade. Não podemos declarar uma solenidade, mas a alegria do coração e os dons oferecidos pela Santa Igreja, extraordinários com as indulgências para o dia de hoje, são realmente de grande excelência. De fato, quando em 1955 o Papa Pio XII declara São José como patrono dos trabalhadores e entrega para todos os trabalhadores o exemplo de São José, que sempre ao seu lado tem a Virgem Maria e o Menino Jesus, patrono da Boa Morte, patrono da Igreja. Por que patrono da Boa Morte, Padre? Porque na hora da sua partida estavam ao seu lado a Virgem Santíssima e Nosso Senhor. Quem, meus irmãos, quem não quer ter na hora da sua morte essa doce companhia? E sabemos que a Virgem Santíssima, como pedimos em cada Ave Maria, vem em nosso socorro na hora de nossa morte. E nosso Senhor estará ali na hora da nossa morte para nos receber ao juízo particular. Mas São José teve a Virgem Santíssima e nosso Senhor ao seu lado, como aqueles que vieram consolá-lo e receber a última oferta de sua caminhada aqui na terra, que foi o seu suspiro. E assim, desde quando recebeu das mãos do próprio Deus a vocação de cuidar da Sagrada Família, cuidou até o seu último suspiro e entregou o seu último hálito no seio dessa família que ele guardou com a sua vida integralmente. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, como precisamos pedir a intercessão de São José pelos nossos casais
de todo o Brasil. Quantas lutas e dificuldades São José não enfrentou para defender a família que Deus lhe confiou. Quantas dificuldades viveu como imigrante, foi para o Egito, depois viveu como migrante dentro do seu próprio território, saindo de uma cidade para outra. O filho nasceu em Belém, depois foram morar na cidade de Nazaré. Por fim, já na vida pública de Jesus, o Senhor foi um itinerante por toda aquela região até Jerusalém. Ali já São José não mais estava junto com a Sagrada Família. Mas quantos outros itinerários não cumpriu São José na guarda, no cuidado dessa família? E soube amar a Nosso Senhor e a Virgem Santíssima com um coração pleno. A família não era uma parte nas suas ocupações, nos seus afazeres. Esse é um drama muito presente hoje. Às vezes assusta ver que muitos casais se formam a partir de duas individualidades que se colocam em comum acordo para construir algo juntos, que não interfira tanto e não exija muito do sacrifício da individualidade de cada um. Do contrário, se recomeça. E os filhos, esses não têm a chance de recomeçar. Eles continuam de onde os pais pararam. E vão precisar agora sobreviver se adaptando às realidades que lhes serão impostas. A família lhe foi tirada e, em troca, ou melhor, como explicação, aparecem as necessidades de um lado e do outro, e ele, como filho, não tem como não amar seu pai e sua mãe, não se preocupar pelo seu pai e pela sua mãe, e muitas vezes se sentir até culpado pelo que está se passando com o pai e a mãe. E de repente aquilo que era deixa de ser, e ele agora recomeça. Ou melhor, é o único que não recomeça. Ele tem que continuar. Como dá? Com o que lhe vai ser entregue. Daquilo que ficou de um lado e daquilo que ficou do outro lado. Mas que antes estava junto. E ele não amava um separadamente, meu pai, outro separadamente, minha mãe. Ele ama com totalidade a um e a outro, mas amava os dois juntos. Porque a beleza do amor que ele sentia se expressava e se expressa como desejo de comunhão. Por isso é muito comum perceber, sobretudo nas crianças entre 3 e 5 anos, o quanto elas se preocupam para que a alegria seja de todos dentro da casa. Não só do papai, não só da mamãe, não só dela, mas ela quer que a alegria seja de todos. Porque é assim, a alegria ela é completa quando é de todos. O amor ele é completo quando participa mais corações e quando ele é parte de mais corações, sabe? Essa é a vida como é. Agora, é bem verdade que muitos vivem o sofrimento da separação e não é por nada fácil quando um casal deve se separar. É muito compreensível o sofrimento de cada um e o quanto vão precisar, cada qual ao seu tempo, ao seu modo e segundo a necessidade que lhe é própria, do socorro,
da atenção, do cuidado, do carinho. Mas por esse fenômeno acontecer tantas vezes, não podemos deixar, exatamente por isso, não podemos deixar de falar da excelência que é a vida em comunhão, em família, que exige tanto sacrifício, mas sobretudo a coragem de deixar morrer todo o plano e ambição de individualidade que talvez tivesse antes dessa aliança se estabelecer, a aliança conjugal, selada pelo sacramento do matrimônio, sempre como nos ensina a Santa Mãe Igreja, para que não falte a graça de Deus sobre aquela aliança que já é natural ao homem. E como precisamos rezar e ao mesmo tempo ajudar os casais jovens a perceberem isso. Que o matrimônio, ele supõe na sua preparação um caminho na contramão daquela que é a tendência hoje mais difundida, de que deve triunfar para a satisfação e para o sucesso e o êxito de cada pessoa, a excelência da sua individualidade. E para que a vida possa ser suficiente boa em conjunto, cada um deve saber respeitar as exigências da individualidade do outro, de maneira que se harmonize ao máximo possível. Não, viver em família é viver renúncia, é viver sacrifício, sim. A gente não faz só o que a gente quer. A gente não faz só porque deve fazer. Quando a gente ama, a gente escolhe entregar a vida pelo outro. E sabe, muitas vezes são aqueles irmãos nossos que trazem essa marca tão difícil de conduzir ao longo da vida, que é a marca da separação, que com o passar do tempo, entendendo tanto o significado e as exigências, a dureza dessa experiência, meus irmãos e minhas irmãs, vocês podem ter um testemunho tão eloquente para as novas gerações, sabe? Muitas vezes foi depois de uma queda, depois de uma separação, que a gente foi se dando conta dessa verdade, de que de fato, talvez naquele primeiro momento, eu ainda não tivesse compreendido bem que a vida se faz numa entrega total de si e que é preciso que ambos, antes da aliança ser estabelecida, tenham o mais claro possível isso e condições de viver esse desafio. Não só condições humanas, mas as condições espirituais para tal. Uma fé suficientemente forte, além das virtudes que são necessárias. Um homem de valor, honesto, responsável, que sabe ter paciência, compreensão, que procura virtuosamente colocar em prática o bem comum, todas essas virtudes, mas também ter muito forte no coração a fé, a esperança e a caridade. E a disposição interior de praticar o bem e o amor pelo próximo. Essas três coisas precisam estar bem enraizadas, senão a gente não consegue manter adiante essa decisão de entregar a vida pelo outro. Mas talvez tenha sido agora, depois de ter passado por um drama tão grande da separação. Agora, finalmente agora. Você conseguiu compreender e está procurando viver isso. E Deus está do teu lado, para que tudo possa caminhar bem. Ele vai estar sempre próximo daqueles que ama, como temos ouvido nesses dias no Evangelho. E agora com uma maturidade ainda maior, com uma experiência trazida sobre a própria vida,
e construindo pouco a pouco sobre as feridas que ficaram, sobre as perdas que aconteceram, mas também sobre todas as conquistas e crescimentos espirituais e humanos que estão acontecendo, o Senhor pouco a pouco prepara teu coração para ser um coração que chama a um bem maior os nossos jovens. Como é importante ajudar os nossos jovens a compreender isso antes de tomarem suas decisões, as decisões importantes nessa vida, né? A decisão de se unir a alguém, a decisão de dar início a um tempo de intimidade, a decisão de construir uma família, de construir o horizonte da própria estabilidade, da própria autonomia. Como é importante ouvirem homens e mulheres que trazem consigo uma sabedoria que acumula um percurso de vida marcado por tantas passagens dolorosas, que enfrenta algumas ausências que permanecem por conta disso, mas ao mesmo tempo que fez tantas descobertas que merecem ser vividas, e ele que está ali agora para começar a dar os seus primeiros passos. Como é importante que ele perceba isso, para que possa dar bem seus primeiros passos. Para que consiga andar numa direção que o leve realmente à vida que Deus deseja para ele. E hoje, no dia de São José Operário, a gente está tendo a ocasião de falar disso, mas Padre José Operário era para falar sobre o trabalho. E, de fato, ele foi entregue como patrono dos trabalhadores. Porque todo o seu sacrifício e sua entrega no cotidiano do trabalho era para edificar a sua casa. Ele partia, deixando a Virgem Maria e Jesus, mas levando-os consigo no coração. E tudo fazia para retornar a casa, à companhia deles. Uma vida vivida em oblação de amor, ou seja, entrega total de si pelo outro. Pronto, essa é a referência. Isso que encanta a gente e que muitos estão descobrindo agora, depois de algumas páginas difíceis da vida. Outros não tiveram as páginas difíceis da separação em suas vidas, mas agora, talvez agora, depois de alguns anos de matrimônio, estão conseguindo olhar e perceber isso. E estão conseguindo fazer esse passo de maturidade na descoberta de um grande amor e de um grande zelo pela família. Estão crescendo na fé e os olhos sobre o amor pela casa e sobre o cuidado por aqueles que ama e sobre não só o que espera para a própria vida, mas o que faz da própria vida, está mudando. Porque a fé como dom precioso de Deus está sendo cultivada e está transformando tudo isso. Bendito seja Deus. Como falarmos de São José e ignorarmos tudo isso, não é verdade? Ou restringi-lo somente ao bom trabalhador, diligente e caprichoso naquilo que faz. Sua vida é uma entrega de amor. Nós já tivemos a chance de meditar a vida de São José e ver isso de maneira tão intensa. Ele acorda do sonho já, pronto, cumprindo aquilo que o Senhor lhe diz e entregando-se. Daquele momento em diante, ele não vive mais para si mesmo. Olha que forte essa frase. Vive para a Virgem Maria e para nosso Senhor e para cuidar de Jesus. Está ali, está tudo ali. No dia do meu casamento, eu me entrego. Como no dia da nossa ordenação sacerdotal, eu me entreguei. Não cabe mais tentar buscar viver uma vida para mim mesmo. Eu me entreguei, Senhor. No dia da minha ordenação, me entreguei.
E no dia do seu casamento, você se entregou? Você se entregou, rapaz. Você se entregou, moça. Não ignore isso, não. É que você ainda não, talvez eu não tenha se dado conta disso. Ali você se entregou. E quantas vozes vão vir de lá e de cá, dando conselhos de todo tipo, que de uma forma ou de outra tenta fazer a gente pensar que não nos entregamos tanto assim, ou que não valeu aquela entrega pelo sofrimento e pelas dificuldades que a gente passa. Os sofrimentos fazem parte da vida. Eles vão acontecer. Para que você possa ir para além deles, recorda-te, nas mãos de quem você se entregou e da voz que te chamou a essa entrega. E renova ali a sua fé. Para nós sacerdotes, depois de um longo período de formação, nós vamos publicamente diante da igreja e realizamos esse ato de entrega. É bem verdade que na vida matrimonial não acontece do mesmo jeito, porque às vezes a formação e a preparação é precária. E muitas vezes os casais vão para a igreja para ter o sacramento, mas não um pouco antes para aprender com a igreja como viver o sacramento que vão receber, né? Mas olha que agora talvez tenha invertido um pouco a ordem das coisas, mas agora está tendo a chance de aprender. Levanta a cabeça, vamos lá. Talvez tenham ficado várias feridas desde aquele dia até hoje. Algumas que vão precisar, que vão doer e vamos levar com certas reticências sobre a nossa vida sacramental. Ainda por um longo tempo, levanta sua cabeça, inverteu-se um pouco a coisa, mas o importante é aprendermos em Cristo. Vamos, vamos, vamos juntos. Vamos confiar a São José essa família que temos. Vamos confiar a São José para que ele nos ajude a viver em plenitude a nossa vocação. Mas, padre, foram se misturando as coisas. Hoje construo uma estrada de vida ao lado de uma outra pessoa. Tenho uma estima muito grande por aquela que eu deixei e que ainda me pesa um pouco tudo o que vivemos. Tenho os meus filhos que procuram me dedicar ao máximo que posso. É como se as vocações se misturassem uma nas outras. Me vejo pai, mas me vejo pai por aqueles e pai por esse. Me sinto às vezes muito pesado em relação àqueles e me sinto mais leve com esses e depois as coisas se invertem. Tenha calma, meu irmão. Tenha calma, minha irmã. Sobretudo, como o Senhor nos fala no Evangelho, a excelência do amor. Amai-vos uns aos outros antes de qualquer coisa e amai-vos em Cristo. Crede na sua palavra. Olha as obras que o Senhor tem realizado por você. Nas suas insuficiências, ou seja, nos momentos da sua ausência, da sua incapacidade, o Senhor veio em seu socorro. Cuidou e cuida daquilo que às vezes você não está conseguindo cuidar, porque Ele te ama. Porque Ele escolhe ficar do teu lado. Para que você tenha coragem de entregar tudo para Ele. Aquilo que você está cuidando agora é aquilo que você não conseguiu cuidar. E se teu coração permanece amando na dor, é para essa dor se tornar oferta de amor. E aqui tem algo muito importante, porque quando trago na minha oração pessoal aquela história que ficou, o quanto entrego de tudo aquilo que não dá mais para ser retomado na minha vida. E intercedo e ofereço o rosário por aquele companheiro, aquela companheira, por aquela pessoa, melhor dizendo. Ofereço o rosário, ofereço a Santa Missa também nas intenções da sua família, pela necessidade dos meus filhos,
Rezo e peço que o anjo da guarda esteja também cuidando daquela pessoa que agora está ao lado do meu filho, está ao lado da minha filha, ocupando um lugar que, de certa forma, está ligado a mim, me torna um primeiro intercessor por ele. Faço do meu coração de pai, do meu coração de mãe, um coração que reza para que aconteça, dentro do possível, o melhor de uma paternidade, de uma maternidade, na minha ausência. Faz parte da nossa experiência, quer dizer, faz parte da nossa vida incorporar essa experiência que talvez ainda esteja um pouco marginalizada. E nisso renovamos a nossa fé que o nosso Senhor não está ao nosso lado como um juiz, mas está por nós. Se une ao nosso coração, ouve as nossas preces. E Ele se faz socorro por todos. Que a memória de São José hoje nos ajude a compreender aquilo que o Senhor disse para Filipe: quem me vê, vê o Pai. Crê em mim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. O Senhor escolhe, Ele que está junto do Pai, estar junto de nós. O padre tinha preparado uma meditação e ela saiu numa linha completamente diferente, por assim dizer, daquilo que tinha sido preparado. Foi na direção que o Senhor assim conduziu. Íamos ler hoje, mas já está bem avante o nosso horário, um texto de Santo Hilário falando a respeito dessa comunhão, toda ela sobre o sacramento da Eucaristia. A gente vai ter a chance de ler sobre um outro momento. Apenas esse trechinho eu pego para completar aquilo que nossa meditação de hoje. Não só o Senhor está junto do Pai, mas Ele se une a cada um de nós para nos levar para dentro dessa unidade de amor. Que o teu coração, pela intercessão de São José, seja um coração que promova a unidade do amor e que triunfe essa unidade na história de cada um dos homens e mulheres que conduzem suas famílias e que muitas vezes conduzem as famílias trazendo sobre si a marca de tantas perdas e separações. Não se esqueça, o Senhor se faz um conosco para que sejamos homens e mulheres de unidade, que promovem a comunhão. E essa unidade, se ela não tiver como ser consolidada na prática efetiva da fraternidade, porque às vezes as marcas que a vida deixa impedem essa proximidade, ela pode ser consolidada espiritualmente na oração e na forma como praticamos o amor pelas pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes não vamos ter a chance de poder ir até aquela outra parte que ficou separada na relação, mas pelos nossos filhos que vêm e que estão conosco, nós podemos educar e conduzir a comunhão no amor. E que o bom Deus, pela intercessão de São José, nos ajude a viver assim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós.